Olá, estamos ao vivo agora, 19h19, a nossa live leve. Toda quarta-feira estamos aqui falando sobre algum assunto da psicologia, da neuropsicologia, da psicologia infantil. Boa noite, Madu. Tá me ouvindo direito, Madu? A cena, diga que sim, manda um coração. Dá um jeito aí de me informar se você tá me ouvindo direito. Eu tô usando o microfone hoje pra gente poder ter mais clareza do som. Obrigada. Manda para quem precisa ouvir essa live. Vamos entender qual é a necessidade da medicação hoje. Durante o período do aprendizado. Por que será que as professoras, as famílias encaminham tanto para o psiquiatra medicar? Acredito que existem profissionais e profissionais, psiquiatras e psiquiatras, e nem sempre os psiquiatras medicam as crianças logo de cara. Mas às vezes alguns psiquiatras eles medicam só ouvindo o relato das mães, só ouvindo os relatos familiares. Eu particularmente não concordo com isso, porque eu acho que existem algumas mães pouco tolerantes, existem as mães extremamente tolerantes que passam pano para os filhos. Então eu sempre acho que é importante o médico ver a criança para medicar ou não, né? Mas assim, para a gente começar dizendo aqui, né, seguindo o roteiro que a Madu falou para mim, que a querida Madu preparou para mim. Boa noite, Sara, bem-vinda, obrigada pela companhia de hoje. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre o aprendizado e não só como ele acontece, mas se é necessário, muitas vezes, a gente medicar as crianças, né? Se é necessário a gente, como é que se diz? Mostrar para a criança que ela tem problema e não o sistema, né? Por que eu tô dizendo o sistema? Muitas vezes as crianças se mostram desajustadas, vou colocar aqui bem entre aspas, desajustadas no processo de aprendizado escolar. Boa noite, Dri, bem-vinda aqui também. Hoje eu quero discutir um pouquinho sobre as diversas maneiras de se aprender e a necessidade ou não de se medicar as crianças. Porque, como eu estava dizendo, às vezes as crianças estão sofrendo, tendo dificuldades com o aprendizado, sofrendo com a forma que está sendo apresentado o conteúdo na escola, né? A forma como todo o processo de aprendizagem dela está ocorrendo. E às vezes, muitas vezes, esse processo de aprendizagem não está ajustado, o processo de aprendizagem individual da criança não está ajustado ao processo de ensino da escola. Então, vamos voltar um pouquinho. A escola, a gente tem vários tipos, vários métodos de ensino. Então a gente tem tradicional, construtivista, Montessori, né? Sistema aberto, sistema através de apostila, né? Dependendo da escola, o encontro criança e escola não fica muito bom, né? Quantas vezes a gente fala assim, essa criança não se deu bem na escola, né? Por quê? Porque essa criança não conseguiu compreender ou não conseguiu
se ajustar, vamos dizer assim, à metodologia da escola, né? Por quê? É uma criança que precisa de uma metodologia mais livre, mais criativa, né? De uma metodologia em que ela vai criando o conteúdo, né? Que ela vai não só se ajustando ao conteúdo, mas compreendendo o conteúdo. E o foco da escola não pode ser apenas o conteúdo para essa criança. Tem que ser uma apresentação do mundo, para que aí sim chegue ao conteúdo. Na medida em que a criança e a escola não estão ajustadas, né? Essa criança, a escola vai mostrar para essa criança que ela não está ajustada, né? A escola não vai dizer: eu estou com dificuldade de entender essa criança. A escola vai dizer: essa criança não serve para mim, né? E essa criança vai ficar se sentindo extremamente rejeitada muitas vezes, né? Extremamente desajustada para esse processo escolar. Então ela vai dizer: a culpa é minha, eu não sou boa em aprender, né? Eu não sou boa em ter conteúdos para mim, né? Eu não sou boa na escola, eu não sou boa em nada. Então aí vai criando uma série de dificuldades essas crianças que vai se arrastar para o resto da vida, né? E aí a gente precisa diferenciar então dificuldade escolar, dificuldade com a metodologia escolar, né? Dificuldade e atraso escolar, né? Porque assim, muitas vezes a criança realmente tem um atraso no aprendizado. O que seria um atraso no aprendizado? Quando a criança não consegue aprender porque não conseguiu prestar atenção, porque a coordenação motora dela não estava boa, porque a forma como ela está entendendo aquele conteúdo é diferente da forma com que está sendo passada, né? Vou brincar aqui com vocês. Quando eu cheguei no Rio, para quem me conhece, sabe que eu sou de São Paulo, mas quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. E o sotaque do Rio de Janeiro é muito diferente do sotaque de São Paulo. E eu cheguei na 5ª série e eu ouvi a professora de desenho dizer prisma, prisma, prisma. Eu entendia aquela palavra como P-R-I-G-I-M-A. Não era isso. Era um prisma. P-R-I-S-M-A. Por que eu estou dizendo isso? Olha como a sonoridade também passa pelo aprendizado, né? Olha como as palavras também passam pelo aprendizado. Então, quando essa criança entra na escola, você precisa também entender se a criança tem uma capacidade boa auditiva, se essa criança tem uma capacidade boa ocular, né? Vamos desenvolver toda a motricidade, linguagem, audição, visão, né? Visomotor, né? Quando a criança tem que copiar do quadro é esse processo que a gente chama de visomotor, né? A cópia, porque eu olho e copio, né? Então isso tudo vai ser desenvolvido na escola, né? Isso tudo vai ser desenvolvido nos primeiros anos da escola. Contudo, quando a criança já neste processo apresenta dificuldade, né? A gente pode dizer, tá, ela tem um atraso no desenvolvimento, ela tem um atraso no aprendizado, né? Ela não consegue aprender o básico, vamos dizer assim, né? Ela não consegue, ela precisa de muito apoio. Não é que ela não consegue, ela precisa de muito apoio. Por que eu tô dizendo que ela não consegue? Todos conseguem se tiverem mais apoio, né? Claro,
quando fica muito mais elaborado, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual, né? Ela vai chegar no ensino médio, ela não vai entender bolhufas de química, de física, né? De matemática, porque é tudo muito abstrato. Não que eu de humanas tenha entendido tudo, tá? Mas pelo menos eu passei no ensino médio. Não tive atraso no meu aprendizado, mas tive extrema dificuldade no meu aprendizado. Por quê? E acredito que muitos aqui também tiveram. Porque tem algumas coisas que a gente não consegue compreender, né? A gente sempre brincar, e eu sou de humanas, eu não sei fazer conta, né? Ou as pessoas de exatas falam, eu sou de exatas, não vem com literatura pra cima de mim, né? Porque são compreensões que a gente tem de si mesmo, né? E que a gente consegue perceber que a gente tem mais dificuldade, mais facilidade em alguma área, né? Atraso é quando essa percepção, essa dificuldade já deixou de ser dificuldade. Ela passa a ser quase um impedimento, que faz com que a pessoa necessite de apoio constante para o aprendizado. E esse apoio pode ser tanto com um profissional tipo professor particular, como o acompanhante terapêutico, né? Que ele vai conseguir com que a criança tenha foco no aprendizado, né? Na hora da aula, com que essa criança consiga compreender e traduzir, né? O que está sendo colocado no quadro, e para que ela possa entender na linguagem dela, né? Meio que uma tradução. Claro que o acompanhante terapêutico, ele vai auxiliar, ele não vai substituir, né? Ele vai auxiliar o professor, ele não vai substituir o professor. O acompanhante terapêutico, ele pode ajudar, inclusive, nos casos de transtorno de déficit de atenção, ele pode ajudar nos casos de autismo, ele pode ajudar nos casos da criança com baixa visão, com audição baixa, né? Crianças com surdo-cegueira, né? Que elas têm toda a coordenação motora, né, presente, mas elas têm dificuldade de ver e de escutar, né? Aí essas crianças necessitam de apoio para poder aprender, né? Elas têm capacidade cognitiva, mas elas não têm condições físicas, então elas precisam de apoio. Percebe? Isso é muito importante. E muitas vezes a escola também não está preparada para isso, né? Vou colocar aqui um caso simples. Crianças com deficiência auditiva, né? Você tem Libra na escola? Não tem. Você tem alguém, né, na nossa sociedade que fale Libras? Você vai no banco, você não tem Libras, né? E as pessoas com deficiência auditiva são bastante, né? Acho que 1% da população brasileira é deficiente auditiva. Então, poxa vida, né? Como assim não tem essa adaptação mínima na escola, né? Então, a escola está preocupada. Desculpa quem é diretor de escola aqui, né? Quem é coordenador, mas, na minha opinião, hoje em dia, as escolas estão mais preocupadas com conteúdo, com passar o conteúdo, né? Do que com as habilidades das pessoas, né? Isso está mudando um pouco, né? Porém, isso dificulta a inclusão escolar, né? E aí intensifica a discrepância entre os alunos, né? A escola é competitiva, né? Na escola existe uma competição entre os alunos. E aí, conforme essa competição acontece,
Os que têm um atraso, os que têm de mais dificuldade, eles não conseguem alcançar os que estão, né, acompanhando muito bem, obrigada, que só fazem aquilo, por exemplo, né, ou que gostam bastante de estudar, por exemplo. E aí gera outra frustração nessas pessoas, né? Então, eu já tenho dificuldade com as matérias, eu já tenho dificuldades muitas vezes físicas, né, às vezes cognitivas, e a escola ainda estimula essa competição. Essas pessoas vão realmente desenvolver um não desejo, uma não motivação pela escola, né? E isso vai dificultar o processo de aprendizagem delas. Vou colocar aqui que eu estou equivocada, que não é processo de aprendizagem, é processo de ensino-aprendizagem. Por que eu estou fazendo questão de reforçar isso? Porque, segundo Paulo Freire, tudo que a gente ensina, a gente também aprende, né? A gente não está só ensinando ou só aprendendo, né? Na medida, por exemplo, que eu estou aprendendo, né? Eu estou absorvendo um conteúdo, eu posso decodificar esse conteúdo aqui dentro e passar ele de uma outra forma para outra pessoa, né? Por isso é processo de ensino-aprendizagem, né? A gente está o tempo todo ensinando e aprendendo. Quem aqui não aprende mais nada nunca, né? Então, na medida em que essas crianças se percebem frustradas, essa motivação acaba. E a escola, não percebendo tantas vezes que essa motivação acabou e não entendendo qual foi o que motivou, o que aconteceu para que essa criança ficasse tão frustrada, ela vai colocar essa criança como desajustada, né? Por isso, tantas vezes, essa criança vai ser discriminada, né? E vai precisar entrar com medicação, porque essa criança ficou frustrada, porque essa criança ficou desmotivada, porque essa criança ficou sem conseguir aprender, né? Claro que eu tô falando aqui das crianças típicas, tá? Ou seja, daquelas que não têm transtornos no desenvolvimento. Nesse caso, a gente vai acessar primeiro, antes de acessar o psiquiatra, né? Antes de dizer meu filho está desajustado, meu aluno está desajustado, a gente precisa primeiro procurar um psicólogo, primeiro procurar um psicopedagogo, né? Fono tantas vezes, para que essa criança entenda como está sendo falado as coisas, para a criança poder, tantas vezes, criança com dislexia, que a gente tantas vezes não consegue identificar dentro da sala de aula, que a criança tem dislexia, dislalia, descalculia, né? São problemas, são dificuldades muito comuns na sala de aula. E aí, essas crianças precisam da ajuda da fono, do psicopedagogo, né? Para que elas possam melhorar a compreensão do que está sendo dito na escola, na sala de aula, né? Na medida em que essa criança consegue, então, melhorar a motivação dela, ela consegue muitas vezes compreender, né, ou alcançar um nível mínimo, né, de satisfação escolar. Porém, às vezes é realmente um atraso, né? Às vezes é realmente um desajuste que não passa só pelo cognitivo, né? Passa também pelo orgânico, né? Essa criança pode estar com alguma dificuldade orgânica, ela pode estar com alguma dificuldade tipo falta de vitamina, falta de potássio, falta de serotonina, falta de dopamina, e isso tudo muitas vezes a medicação pode ajudar. Mas de novo,
antes de entrar com a medicação, é importante a gente entrar com um processo terapêutico. E, vou falar mais, eu acabei de ver aqui no Instagram, um profissional da educação física falando sobre a importância da educação física no aprendizado, né? Quanto que isso também não está sendo valorizado dentro da escola. A educação física também ajuda a melhorar os índices de dopamina, de adrenalina, de serotonina, porque ela vai produzir movimento, né? E esse movimento, conforme ele vai sendo produzido, né? Conforme ele vai sendo estimulado, vai estimulando também as sinapses neuronais, né? E essas sinapses, que é a comunicação entre os neurônios, essas sinapses vão fazer com que os neurônios tenham mais eficácia nas transmissões entre eles. E os neurotransmissores, que são esses hormônios que eu acabei de citar, eles vão ser mais produzidos, eles vão estar mais presentes no corpo, né? Substituindo então a medicação. Olha que importante a educação física aí, né? Olha que importante estimular o exercício nessas crianças antes de entrar com medicação. Ai, mas Cíntia, essa criança está tão desmotivada, essa criança está tão sem vontade de nada. Então, será que a educação física, será que o exercício não vai melhorar essa apatia dele, né? Será que uma ajuda, né, de um colega, de um adulto, alguém que pegue na mão e fala assim, vamos junto, né? Será que o movimento, o exercício não consegue substituir o remédio? Estou dizendo isso justamente porque eu ouço alguns adultos já dizendo assim, ai, eu não gosto de fazer exercício, eu acho muito chato, eu prefiro tomar remédio. Mas o remédio, ele vai trazer consequências muito ruins, porque o remédio tem efeito colateral. Então eu vou tomar um remédio para concentração e vou ter que tomar um remédio pro meu estômago, porque ele vai afetar meu estômago, né? Então eu vou tomar uma Ritalina, vou brincar aqui, né? Vou tomar uma Ritalina, vou ter que tomar um omeprazol para melhorar o estômago. Faz sentido, né? Sendo que se eu fizer um exercício eu vou melhorar tudo. Então acho que a gente precisa começar a pensar aí em termos de medicação, qual é realmente a necessidade dela no nosso organismo, tá? Eu tento não me medicar. Quem me conhece sabe que eu tenho o viciozinho do remédio do nariz, mas estou tentando me livrar dele, né? E quem me conhece também sabe que eu faço muita questão do exercício físico, apesar de eu também não gostar, né? Mas tá, fugir do assunto, vamos voltar. De novo, os profissionais que a gente pode acessar são psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? Antes de entrar com a medicação, né? Mas Cíntia, e quando essa criança realmente precisa de medicação porque ela tem uma depressão? Ótimo, né? Então a gente vai no psiquiatra infantil, vai no neuroinfantil e vai entrar com a medicação, vai entrar com o antidepressivo, né? Ah, essa criança convulsiona e isso consegue... por que eu tô falando da convulsão? A convulsão como se fosse um choque, né, entre os neurônios. E isso faz com que a criança perca memória. Então tá, ela perde memória, ela perde a concentração, né? Ela perde algumas funções cognitivas, né? Que são importantes para o aprendizado. E essas funções cognitivas podem ser, essa perda pode ser diminuída pelos anticonvulsivantes, tá? E aí, assim, na hora que a gente fala de medicação, a gente tem que falar dos transtornos, né? Transtorno de déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, transtorno do espectro autista,
transtorno opositor desafiador, né? São alguns transtornos que a gente ouve bastante na escola, né? Essas pessoas que têm esses transtornos, elas, quando o transtorno é muito leve, nem sempre precisam ser medicadas, né? Porque, por exemplo, o autista leve, ele pode não ter a necessidade da medicação. Por quê? A medicação vem para melhorar ou para diminuir os sintomas, né? Então, por exemplo, no TEA, que é o transtorno do espectro autista. O TEA você tem a hiperatividade, né? A agitação motora, você tem a falta de atenção, você tem a agressividade, né? Para isso, muitas vezes, você precisa dar a medicação, né? Mas, Cíntia, muitas vezes eles também têm convulsões, né? O que prejudica ainda mais a inserção na escola, né? Mas, Cíntia, meu filho não tem nada disso. Ele é autista, ele é leve, mas você acha que eu devo medicar ele? Porque ele não consegue muitas vezes entrar na sala de aula, porque muitas vezes quando a sala de aula tem muito barulho, ou quando tem algum elemento diferente na sala de aula, ele não consegue entrar. Então, pera. Nesses casos, ao invés de a gente medicar, né, ou ao invés de a gente entrar com uma intervenção química mais pesada, primeiro é interessante a gente entrar com a intervenção terapêutica, né, a intervenção de um acompanhante terapêutico na sala de aula, para que essa criança aprenda a regular as emoções, tá? Mas quando nada disso acontece, né? Então vamos lá. Qual é a função do remédio no organismo? O remédio no organismo é diminuir sintomas, né? Diminuir sintoma de agitação motora, diminuir sintoma de desatenção, diminuir sintoma de agressividade. E como é que esses remédios, né, vão agir no organismo? Então, por exemplo, um estimulante, psicoestimulante que eles chamam, né? Que é o metilfenidato. Quem sabe, sabe, tá? Eu não vou dizer o nome aqui porque eu já disse lá no começo. Mas o metilfenidato, ele é um psicoestimulante e ele aumenta a produção, o nível de dopamina, né? Então, a criança que é mais agitada, né, ela vai conseguir, com o aumento da dopamina, ela vai conseguir segurar os próprios impulsos, né? Então, a dopamina e a noradrenalina são dois hormônios que ficam lá nos neurotransmissores, né? Eu brinco que são neurotransmissores assim, os neurônios assim, e os neurotransmissores estão aqui no meio. Para chegar no outro, eu preciso de um hormônio, né? E esse hormônio vai ser carregado de aqui para cá. Às vezes acontece de esse hormônio cair aqui no meio, né? E perder o hormônio. Isso acontece muito na depressão, que aí precisa de um recaptador de serotonina, né, que é outro hormônio, que vai precisar ser carregado e voltado para o neurônio, né? Conforme entra no neurônio, o cérebro fica ativo. Aqui, no caso do TDAH, a gente está falando de um psicoestimulante, que mas Cíntia, estimulante para uma criança com TDAH? Não, ele vai aumentar a estimulação dele. Não, então, o estimulante, ele vai fazer com que os neurônios trabalhem de forma equilibrada, né? Para que o nível de dopamina e da adrenalina fiquem equilibrados. Nem caia, nem fique em excesso aqui, né? Fica equilibrado. E aí, o que cair, né? Porque ele não tem a recaptação desses hormônios, né? O que cair é porque era para cair, né? Por isso que eu digo, ele não vai ficar nem em falta nem em excesso, né? Ou nem falta nem excesso.
né? Porque afinal de contas, ele vai equilibrar esses neurotransmissores no organismo, tá? Isso é o psicoestimulante. Para as crianças com TEA, muitas vezes se dá antidepressivo, né? Que é aquele que vai recaptar a serotonina para colocar ela direito aqui nos neurotransmissores, nos neurônios. Os ansiolíticos, que fazem com que esse mesmo neurotransmissor, que é a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, né, vai fazer com que o ansiolítico vai fazer com que esses três fiquem em equilíbrio no organismo, né? Porque conforme eles caem, né, alguns realmente têm que cair, né? E outros precisam ficar, então precisa ficar em equilíbrio. O estimulante, como eu já falei, o estabilizador de humor, tudo isso vai agir neurologicamente nas crianças, né? Por mais que seja uma ingestão via oral, ele vai atuar no cérebro, vai atuar na transmissão entre os neurônios, né? E vai fazer com que as crianças fiquem mais equilibradas, vai fazer com que as crianças fiquem mais atentas tantas vezes na sala de aula, né? Isso para falar das crianças que têm esses sintomas, né? As crianças muitas vezes com deficiência intelectual, elas têm sim um atraso no desenvolvimento global, né? E não só no aprendizado. Então a gente pode dizer que elas têm um atraso no aprendizado global e não só no acadêmico, né? E não só no aprendizado escolar. Por isso elas ficam com dificuldade tantas vezes de aprender alguns conteúdos, né? Desse modo, essas pessoas, a gente não pode dizer que ela tem um atraso ela não tem um atraso da escola, né? Elas não têm um atraso no aprendizado, elas têm um atraso global, né? Então, o aprendizado escolar, o aprendizado formal, não é o foco dessa pessoa. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, se essa pessoa, para além da deficiência intelectual, tem também uma hiperatividade, tem também uma depressão, tem também uma inibição de humor, um transtorno de humor, né? Esta pessoa precisa sim ingerir uma medicação para que ela possa vir a ficar equilibrada, né? E aí sim acompanhar minimamente a escola. A escola precisa também adaptar o conteúdo para essas pessoas, né? O que seria adaptar o conteúdo? A pessoa não consegue aprender geografia da sexta série, né? Estamos falando aí de continentes, mapa mundi, né? Quais são os estados, quais são os países. Ela não consegue aprender isso dessa forma. Então, de que jeito a gente pode melhorar o aprendizado dela? A gente pode colocar ela para fazer quebra-cabeça sobre isso, né? Colocar desenhos para ela, colocar pistas visuais, por exemplo, né? Esse paísinho aqui começa com que letra? N. Então, a partir do N, lembra qual que é o nomezinho desse país? Lembra onde ele ficava? Esquerda, direita? Então, junto com a escola, junto com o professor, né? Essa criança vai conseguindo melhorar o aprendizado dela. Quando a escola consegue fazer a adaptação do conteúdo, adaptação do currículo, como eles falam, né? E aí a gente está falando aqui da inclusão escolar, né? O quanto que também as medicações ajudam a criança na inclusão, né? Na socialização e ajudam a criança no aprendizado, né? Porém, a escola ou os professores precisam ficar atentos quando de fato ou não é de fato um transtorno de atenção e hiperatividade, ou um transtorno autista, ou um transtorno opositor, né?
eles são muito fáceis de se confundir com dinâmica das crianças, né? Por que eu estou dizendo isso? Estamos na era da internet. A criança hoje em dia, ela tem por hábito ficar o tempo todo no, né? O acesso ao conteúdo está aqui na minha mão, né? Para que eu vou prestar atenção no quadro se o conteúdo que a professora está passando está lá na internet, né? Para que eu vou ficar atenta aqui ao que o professor está passando se é mais interessante eu sair para brincar no computador, no videogame, né? É muito mais estimulante, né? É muito mais dinâmico do que a sala de aula. E aí, as professoras sofrem com isso porque elas não têm a atenção dessas crianças. Elas não têm a percepção de que essas crianças estão ali forçadas, né? Obrigadas, porque elas não têm motivação para estar ali, né? A escola, para as crianças hoje em dia, ela também é sem função, né? As crianças não entendem para que elas têm que ir para a escola. Elas só entendem que elas têm que ir para a escola. Eu tenho um clientezinho, inclusive, 4, 5 anos mais ou menos, e ele, enquanto ele estava no ensino infantil, estava lindo, maravilhoso, né? Quando ele passou para o ensino fundamental, né, que a escola começou a ter regras, ele odiou a escola, porque ele não entende para que tem regras, né? Essa criança facilmente pode ser confundida com o TOD, transtorno opositor desafiador. Essa criança facilmente pode ser confundida com alguém que tem um transtorno. Só que nem sempre é verdade isso, né? Porque essa criança simplesmente não quer, né? Faz parte da dinâmica dela não se adaptar às regras, né? As regras precisam ser muito bem conversadas, muito bem compreendidas por ele, para ele poder aceitar. Nada que é imposto verticalmente ele vai aceitar. A escola já disse para mim que ele tem transtorno que ele tem transtorno opositor, né? Eu já não concordo, né? Assim como eu tenho uma escola, eu já ouvi uma escola que as crianças com 2 anos, a primeira vez que foram para a escola, na primeira semana a escola já chamou os pais dizendo: essas crianças têm TEA, têm autismo, né? Porque as crianças passaram 1 ano e meio em quarentena, né? Só dentro de casa, só assistindo televisão e brincando com a tia que tem 30 anos, né? Não é um bebê. Então, pera, o que essas escolas estão dizendo dessas crianças? Será que essas escolas, não estou generalizando, por favor, né? Estou dizendo que tem algumas escolas aqui que a gente ouve que estão olhando para essas crianças com olhos patológicos, né? Porque estamos inseridos numa sociedade em que a patologia é o primeiro, o transtorno é o primeiro diagnóstico, né? Não vai olhar para a criança, não vai olhar para o indivíduo, vai olhar primeiro para o transtorno, né? Não vai olhar para a dinâmica, porque a gente está numa sociedade em que o desajustado não pertence, né? O que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem que se ajustar, né? Ele tem que ser, né? Tem que estar todo mundo na mesma caixinha, vamos dizer assim. O hiperativo, ele precisa se conter. O autista, ele precisa se socializar. O opositor, ele precisa não se opor, ele precisa obedecer sempre. Caramba, né? Todo mundo precisa fazer tudo igual, pra quê? Né? Então, esse é um questionamento que a gente faz bastante aqui no consultório, né? É claro que muitas vezes a escola ou o professor com 40 alunos em sala de aula tem dificuldade para olhar para cada indivíduo, né? Mas
vamos olhar para o indivíduo e para além do diagnóstico, né? Ou antes do diagnóstico, para que a gente possa entender se deve mesmo gerar todo esse transtorno no indivíduo, na pessoa, a ponto de ele se tornar emocionalmente desajustado e achar que ele não consegue nada, né? E eu não estou dizendo aqui dos realmente que necessitam organicamente das medicações, né? Porque precisam melhorar os sintomas para que possam desempenhar melhor um aprendizado ou uma alimentação ou qualquer outra coisa, né? Na medida em que você tem uma alteração orgânica, sim, você precisa da medicação, né? Na medida em que você não tem essa alteração orgânica, você não precisa de uma medicação, né? Você precisa tomar sol, você precisa fazer exercício, você precisa pedir ajuda para o colega, né? Você precisa pedir ajuda de outros jeitos que não da medicação, certo? Bom, acho que é isso que eu queria falar para vocês. Falei tudo, gente. Ficou dúvida? O que vocês me dizem? Coloquem aqui as dúvidas de vocês. Os atrasos, estão me perguntando aqui, né? Em quais transtornos ocorrem mais atrasos do aprendizado? Geralmente, o atraso no aprendizado acontece realmente nas crianças ou nas pessoas que têm deficiência intelectual, para dizer o transtorno, tá? Porque a deficiência intelectual, ela vai, como eu já disse, né? Ela vai gerar um atraso global, né? Porém, esse atraso no aprendizado pode ser compensado com a adaptação do conteúdo, do currículo, né? Então pode ser a adaptação do conteúdo e do currículo, certo? E aí nem sempre é necessária a medicação. De novo, a medicação vem única e exclusivamente para melhorar os sintomas. Obrigada, Cidália. Adorei saber que ajudou também os grandinhos que não se exercitam, né? Por mais que a pandemia tenha ainda dado as caras, né, e esteja ainda por aí, é importante ir ao ar livre, fazer exercício, né? Se não vai ao ar livre, fica em casa, tenta fazer o exercício em casa, vai pra varanda, toma um sol, faz um polichinelo, né? Faz um yoga, faz um pilates, tem alguns aplicativos aí do telefone que você consegue fazer esses exercícios, ainda que online, né? Para quem ainda tá com medo de sair. Por que eu tô dizendo isso? Porque vai melhorar muito os sintomas que se tem, né? Vou aqui fazer uma outra meia-culpa, né? Meu irmão, Fabrício Mazzoni, fisioterapeuta do Rio de Janeiro, vive me criticando que eu tenho mania de sentar com as pernas cruzadas que nem índio, né? Isso me dá uma dor no quadril gigante. Pergunta se eu faço alguma coisa com isso. A não ser os exercícios que a personal manda, as adaptações que eu tinha que ter feito no consultório eu não fiz. Então, percebem? A gente fala, mas nem sempre a gente cumpre o que a gente fala, né? E é importante a gente se olhar. É importante também a gente perceber até onde vai a nossa preguiça, né? E até onde vai a nossa necessidade, para que a gente possa tomar uma atitude e ir em prol da nossa saúde, diminuindo as medicações. Certo? Gente, muito obrigada por hoje. Estaremos aqui semana que vem. Semana que vem nós vamos falar de um assunto bem interessante também, que é
sexualidade, mas não sexualidade em termos de sexo, né, em termos de abusos, mas em termos de orientação, né? Quem sou eu? Como que eu me oriento sexualmente, né? Com quem que eu me identifico, né? E isso a gente precisa olhar desde criança, para que esses preconceitos e para que essas pessoas não se sintam mal ao crescer diferente de todo o resto, certo? Encontro vocês aqui semana que vem. Até mais!